A grande maioria das pessoas não faz a menor ideia de como o nosso planeta é. Este é o nosso planeta. Mas porquê que eu estou a dizer que a grande maioria das pessoas não sabe exatamente como é o nosso planeta, em especial a nível de divisão dos seus continentes, de formato e até divisão das suas fronteiras? Pois é muito simples. Eu vou-lhe explicar que o nosso mapa mundi está não só errado, como maniatado, como manipulado, e aquilo que nós nos habituamos a ver no dia a dia, nos nossos mapas, está errado. Mas será que este mapa é falso? Será que este mapa está errado? Fica incógnita. Terra, um planeta maravilhoso, um desses berlindes no espaço fantástico, e não vai ao engano, este não é um episódio do Cosmos. De qualquer das maneiras, é um episódio importante em que no início eu lhe vou explicar, antes de mais, quase para termos aqui certezas para iniciarmos num bom caminho, eu vou-lhe explicar aqui coisas simples que provavelmente já sabe. A primeira coisa é que este é o seu planeta. Será que este é realmente o aspecto do planeta Terra? Será que esta é realmente a maneira como o planeta Terra se nota? Bem, na verdade, o nosso planeta é um retângulo assim, espalmado, que fica no centro do universo e que existe há cerca de 6.000 anos. Bem, isto é o que diz a religião, isto é o que acreditam alguns milhares de pessoas cujo Tico e o Teco não estão a conversar corretamente e acreditam que a Terra é plana, tal como acontecia nos primórdios da humanidade. Portanto, se procurava tretas sobre a Terra plana, este não é o vídeo correto. Aqui vamos-lhe falar de facto da Terra. E a Terra é assim. Sim. Isto é a Terra. De facto, a Terra é um planeta maravilhoso. É este belo berlinde azul, como lhe chamava Carl Sagan. Falemos a sério, o nosso planeta é um planeta de facto belo, é um planeta fantástico e que tem este aspecto. Isto é o que nós vemos quando olhamos de fora para o nosso planeta. De qualquer das maneiras, o que é que será isto de ver exatamente? Será que não é importante que nós tenhamos a noção do que é que ver implica? Porque nós, seres humanos, estamos muito, e quando eu digo muito, eu estou a dizer mesmo muito, limitados àquilo que nós vemos, àquilo que nós nos apercebemos através da nossa acuidade visual. Passo a explicar. Existe uma série de ondas visuais que fazem parte da luz. E de facto, enquanto que nós temos aqui 11% daquilo que nós somos capazes de ver, nós seres humanos, existe toda uma série de frequências que nós não somos capazes de visualizar, nomeadamente as ultravioletas, os raios gama, os raios X, etc. Quando para o outro lado nós podemos também encontrar os infravermelhos e todas as ondas rádio, todas as ondas que nos ultrapassam a nível visual. Tudo isto é luz. Portanto, o nosso planeta poderia ser facilmente entendido assim, mas se olharmos para infravermelhos, ele seria um pouco assim, ou em ultravioletas, temos aqui mais duas visualizações. Não interessa como nós olhamos para o nosso planeta, podemos até olhar como raios X, raios gama, mas na verdade o nosso planeta é tudo isto. A questão é que nós não o vemos dessa maneira, nós vemos assim. Vou-lhe fazer um pequeno desafio. Pegue no seu telemóvel, pegue no seu comando de televisão e olhe para o seu comando de televisão enquanto carrega num botão e vai notar que não vê rigorosamente nada a ser emitido pelo comando. Depois, através da câmara do seu telemóvel, aponte direitinho ali para o seu comando de televisão e verá que está ali o seu telemóvel a conseguir entender e a transformar em luz ou a ler uma luz que os seus olhos não foram capazes de ver.
Para nós, sabemos que a Terra então é assim, tem todo este aspecto e a capacidade que o ser humano tem de ver única e exclusivamente 11% do espectro visual vai limitá-lo a ver assim. Ainda assim, dentro de 11%, ele é de facto um planeta belo. A questão é a partir do momento em que nós tentamos representar o nosso planeta, vê-lo por inteiro, porque certamente já deve ter notado que quando nós olhamos para o planeta dificilmente o vamos ver todo, porque é uma esfera. Eventualmente era necessário ao longo do crescimento da humanidade fazer-se mapas, cartografar, entender como é que nós podíamos ir de determinada forma para determinado lugar e inevitavelmente, em especial quando começam as aventuras marítimas, era extremamente importante cartografar os mapas e depois foram aparecendo aqueles primeiros mapas da altura. Porém, hoje em dia, nós utilizamos aquilo que nós chamamos um planisfério, um mapa mundi, e que, se nós olharmos corretamente, começamos logo por ver duas coisas essenciais. Primeira é porque é que esta parte, ou seja, porque é que o norte é sempre para cima e porque é que o sul é sempre para baixo. Porque é que isto aconteceu? Pois claro que tem a ver com a hegemonia europeia e hoje em dia também americana, que vai dominar o norte ou o hemisfério norte do nosso planeta sobre o hemisfério sul. Porque é que isto é importante? Eu já lhe vou explicar ao pormenor. Representar de forma plana o nosso planeta nunca foi fácil. Não é propriamente ou matematicamente possível fazer uma explanação, fazer uma representação planificando uma esfera. Isso faz com que o que tenha acontecido foi que nós, para criar o planisfério, aliás, nós não, eu vou-lhe dizer quem foi. Foi Gerard Kramer, em 1569, um cosmógrafo e cartógrafo flamengo, que decidiu criar aquilo que nós chamamos a representação Mercator, que, vulgo, será os mapas que possui em casa e que o nosso sistema de ensino e o sistema de ensino por todo esse mundo vai utilizando. Curiosamente, um mapa nada tendencioso, em que o hemisfério norte toma primazia e sim, a Europa costuma estar no meio. Mas qual é o problema do Mercator, deste tipo de mapa? O grande problema é que isto não é uma esfera planificada, isto é um cilindro. E transformar uma esfera num cilindro vai fazer com que toda a zona mais a norte e a zona mais a sul possuam adulterações para que se consiga criar um mapa que mantenha a forma geométrica mais aproximada de cada um dos continentes, isto comparando com uma esfera, e também de cada um das, vamos dizer, das fronteiras, coisa tão importante nos dias de hoje, em especial no poder político. Então, tal como todas as projeções cilíndricas, os meridianos são paralelos entre si, são linhas retas, e isto inevitavelmente vai fazer com que seja uma visão distorcida do mapa. E se eu lhe dissesse que este mapa Mercator, que tenho utilizado e seguido atentamente, em especial nos seus dias de escola, nos seus dias académicos e hoje em dia para representar o mundo, se eu lhe disser que este mapa está errado, politicamente incorreto e até a lavar-lhe o cérebro, acredita? Fica incógnita. Se calhar não está a acreditar em mim. Então eu vou-lhe mostrar. Veja África. África, que é um dos nossos países em dificuldades, um país que é emergente, mas dificilmente o consegue fazer. Note que África possui um determinado tamanho aparente e que quem olha diria que a África é mais ou menos do mesmíssimo tamanho que os Estados Unidos, que uma América do Norte em especial. No entanto, eu posso lhe assegurar, e comparando aqui, que os Estados Unidos da América, a Europa em grande parte e outras zonas como a China caberiam todas juntas no continente africano. Isto é estranho, de facto. É estranho porque quem olha para o continente africano diz que ele é bastante mais pequeno.
A escala distorce tanto que Groenlândia é uma zona que aparentemente dá a sensação de ser do mesmo tamanho que o próprio continente africano. Porém, a Groenlândia era capaz de lá caber 5 vezes. Chamou-se a este fenómeno cartográfico o problema Groenlândia, The Greenland Problem, e isto acabou por levantar aqui algumas questões que ao longo dos tempos têm vindo a ser analisadas para se encontrar a melhor maneira de representar o nosso planeta de forma plana, de forma a que nós consigamos entender curiosamente as coisas como elas são, mas em especial entender as coisas sem elas nos estarem a levar o cérebro a pensar que a Europa é tão maior do que outros locais do planeta, ou que os Estados Unidos sejam tão grandes assim em relação a todos os outros países do mundo. Se nós compararmos as áreas de poder dominante do nosso planeta, vamos notar que, de facto, a nossa cartografia, os nossos mapas, são tendenciosos, são políticos e são, acima de tudo, para ir indiretamente e inconscientemente lavando-lhe ali o seu cérebro. Sabia que, na realidade, o hemisfério norte possui 18,9 milhões de milhas quadradas, sendo que o hemisfério sul possui 38,6 milhões de milhas quadradas. Quando nós olhamos, parecem alegadamente iguais e até não, porque a nível de massa parecem muito mais pequenos aqui no hemisfério sul. Ainda não está convencido, certo? Se ainda não está convencido, eu vou-lhe dar mais um exemplo. Veja o Alasca, e o Alasca é um local, apenas um dos Estados Unidos, que é bastante grande, sim, e se nós compararmos o tamanho do Alasca com o tamanho do Brasil, vamos ver que eles são alegadamente semelhantes a nível de área, a nível de tamanho, mas a verdade é que se eu fizer isto, a verdade é que nos andaram a enganar, porque o Alasca é 5 vezes mais pequeno, pelo menos, do que o Brasil. Vá, se quiser divertir um pouco com toda esta alegada forma correta de representar o planeta, mas começar a entender tudo, começar a entender como é que de facto os tamanhos são, o que é que eles representam. Se quiser divertir um bocadinho com isto, eu desafio a ir ao Google e fazer uma pesquisa sobre Puzzle Mercator. É muito simples, o próprio Google Maps vai ter uma forma de lhe mostrar, em que depois veja este exemplo em que vê aqui esta forma tão grande, tão estranha. Afinal, o que é que será isto? A Austrália. O nome e as explicações fornecidas para que Mercator, ou esta projeção Mercator exista, está exatamente na necessidade de navegação. Curiosamente, foi só mais tarde, bastante depois de 1569, que esta projeção começa a ser mais útil. Porquê? Porque nós estamos a precisar apenas de medir distâncias entre os locais e não necessariamente formas de sermos exatos e politicamente corretos. Era, de facto, um mapa útil para navegação, mas não é um mapa correto do nosso planeta. Se Mercator é um sucesso de mapa, de projeção, de cartografia náutica em especial, ali depois do século XVI, aquilo que nós vamos encontrar é que nós necessitamos de ter um mapa que seja mais correto, que seja mais verdadeiro e que esteja ali de acordo com a nossa esfera maravilhosa, com o nosso planeta, planificado. Se quiséssemos então representar o nosso planeta de uma forma mais realista, de uma forma mais justa e menos conveniente, se calhar aquilo que devíamos fazer era usar uma projeção de Gall-Peters, uma projeção onde os tamanhos reais, onde a aparente distância entre os locais, tudo está mantido. Mas o que é que isto lhe vai fazer visualmente? Vai-lhe dar uma espécie de sensação estranha, porque parece que está tudo esticado. E de facto, este parece que está tudo esticado é uma realidade, porque é a única maneira de nós conseguirmos projetar, mesmo que ainda com erros, porque, como eu disse, não é possível planificar uma esfera. Então, esta é a maneira mais correta e
Curiosamente, associações humanitárias, ONGs mundiais, estão já neste momento a utilizar esta versão do mapa em detrimento daquela que é de Mercator e que é extremamente tendenciosa, seja política, seja economicamente. Obviamente que os nossos amigos da América e os nossos aqui conterrâneos europeus não iam querer utilizar um Gall Peters, até porque esta projeção Gall Peters dá uma sensação mais estranha a quem já foi aprendendo como era o nosso planeta. Então, eles arranjaram uma nova forma de representar que é bastante aproximada, que chamaram a projeção ou o mapa Mobius, ou então aquele que vem a ser apresentado pela NASA em 1998, a que chamam Winkle Triple. De qualquer das formas, se notar, de facto são mapas mais realistas, mas é apenas isso só, porque o seu olho está tratado, o seu olho já está adaptado a um mapa que eles quiseram que acreditasse que era verdadeiro. Se olhar para estes mapas, mantêm-se alguns dos problemas, mantêm-se algumas das questões que se levantavam por questões políticas, embora de facto sejam mais realistas e mais verdadeiros do que a projeção Mercator a que estamos habituados naquilo que chamamos mapa mundi ou planisfério. Pessoalmente e única e exclusivamente porque andamos à procura de realismo e devolver alguma dignidade aos vários povos, aos vários locais do planeta, de facto a projeção de Gall Peters será a mais interessante e a mais útil para nós usarmos, até porque ela será mais real. Nos dias de hoje temos acesso a programas, temos acesso a capacidades, tecnologia de visualização das coisas em 3 dimensões e então aí podemos tirar as nossas dúvidas quando não queremos olhar para um mapa todo esticadinho. De qualquer das maneiras, eu queria lhe fazer a pergunta se sabia desta dificuldade, se conhecia que o mapa que achava verdadeiro era apenas e só um mapa tendencioso, um mapa político e ali ajustado ao belo prazer da hegemonia europeia e da hegemonia americana nos dias de hoje. Sabia disto? Eu pergunto-lhe porquê que será que foi assim e porquê que nós continuamos a ser obrigados a levar com um mapa que ainda está a fazer lavagem cerebral. Fica a incógnita.